Hoje a gente vai mergulhar em uma conexão muito poderosa. Como um momento-chave da história americana, a chamada Grande Imigração nos ajuda a entender as raízes psicológicas de injustiças que, olha, persistem até hoje. E o mais importante, vamos ver os caminhos que apontam para a cura e para a libertação. Vamos lá. Esse aviso, que vem do filme Filhas da Poeira, já dá o tom da nossa conversa. Ele é quase um presságio da realidade dura que esperava milhões de pessoas que buscavam uma vida melhor. Uma realidade, assim, bem diferente da Terra Prometida que elas imaginavam. Para começar, a gente precisa entender o que foi a Grande Migração. Pensa num dos maiores deslocamentos de pessoas da história dos Estados Unidos. Foi uma busca monumental por liberdade, por segurança, por oportunidade, enfim, uma tentativa de escapar da opressão do Sul. E a escala disso é impressionante. Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas se mudando dentro do próprio país. O impacto disso, econômico, político, social, foi gigantesco. E, sério, reverbera pela nação até hoje. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tinha a realidade brutal do Sul, com terrorismo e segregação sendo lei. Do outro lado, o sonho do Norte, que prometia segurança, um trabalho digno, uma vida justa. Foi essa promessa que moveu uma nação inteira. Só que, como aquele aviso do filme já adiantava, a promessa não se cumpriu por completo. Chegar no Norte não significou o fim da luta. Na verdade, foi o começo de um capítulo novo, onde a opressão só mudou de cara. E o ponto-chave aqui é que mudar de lugar não garantiu direitos humanos básicos. Pelo contrário, os migrantes e seus descendentes encontraram um novo sistema que, de um jeito diferente, continuava negando justiça e o processo legal que era devido a eles. Isso não é só papo de livro de história, não. A questão se torna dolorosamente atual quando a gente lê nomes como Tamir Rice em Cleveland, Rekia Boyd em Chicago, Fred Gray em Baltimore. São exemplos trágicos de como essa injustiça sistêmica apareceu nas mesmas cidades que um dia foram símbolo de esperança. E aqui, a ironia pesada. O mesmo número de pessoas que migraram para o norte, 1,5 milhão, hoje representa a quantidade de homens negros desaparecidos da sociedade, seja por morte precoce ou pelo encarceramento em massa. É um retrato devastador das consequências atuais. Tá, mas por que essa opressão continua? Para entender isso, a gente precisa ir além da sociologia e entrar um pouco na psicologia. Vamos dar uma olhada em alguns conceitos que ajudam a fazer um diagnóstico mais profundo da cultura. O psicólogo Carl Jung falou sobre a ideia de um inconsciente cultural. Tenta imaginar isso como a memória histórica de uma sociedade, sabe? As experiências coletivas que ficam ali, debaixo da superfície da consciência de todo mundo. E dentro desse inconsciente, existe o que Jung chamou de a sombra. Essa é a parte da história da identidade de uma cultura que ela não quer admitir que tem. São as partes escuras, desagradáveis, que a gente joga para debaixo do tapete. E essa frase do Jung explica perfeitamente o que acontece. Quando uma cultura não consegue lidar com a própria sombra, ela projeta essa sombra em um grupo marginalizado. Basicamente, os defeitos e medos que a sociedade dominante não quer enxergar em si mesma, ela joga nos outros. Ok, a gente já entendeu um pouco do diagnóstico. E agora? Como as comunidades podem responder a isso e começar a se curar? É aí que entram os atos de libertação. Uma ferramenta-chave para isso é a psicologia da libertação. Em vez de focar só no indivíduo, essa abordagem quer transformar os sistemas de opressão. O objetivo é a cura coletiva, é quebrar as correntes da injustiça social. A resistência também pode ser criativa. O teórico Homi Bhabha fala sobre como as comunidades criam novas identidades não fora do sistema opressor, mas dentro dele, criando um tipo de terceiro espaço, uma brecha onde coisas novas podem nascer e crescer. Certo? Mas como isso tudo funciona na vida real? Vamos sair um pouco da teoria e ver um exemplo concreto de um projeto que está colocando esses princípios de libertação em prática agora mesmo. Lá, em Akron, Ohio, tem uma organização chamada Alchemy Inc. O que eles fazem é um exemplo incrível da psicologia da libertação em ação. Eles criaram um ambiente seguro para o desenvolvimento de jovens negros. E como eles fazem isso? Com ferramentas muito poderosas. Eles usam mitologia e contação de histórias. Eles trazem artes culturais como a percussão africana. A ideia é conectar esses jovens com a herança deles, fortalecer o caráter e inspirá-los a serem os heróis das suas próprias vidas e comunidades.
E os resultados? Bom, os números falam por si. Os participantes do programa têm mais frequência escolar, notas mais altas e as taxas de formatura e de aceitação em faculdades são bem melhores. É a prova de que essa abordagem funciona. Mas eu acho que nada explica melhor do que a fala de um dos participantes, o Dominique. Ele diz que os mitos funcionam porque se conectam com tudo na vida e que isso abre os olhos para um novo tipo de história. É sobre reescrever a própria narrativa. E a Alchemy Inc. não é um caso isolado, sabe? Existem muitos caminhos para a cura comunitária. Métodos como o teatro do oprimido, que usa o corpo para expressar a realidade, ou projetos de história oral, que dão voz para que as pessoas contem suas próprias histórias. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O objetivo final é reivindicar a história. É sobre trazer à tona as histórias que foram apagadas, roubadas ou embranquecidas, para poder curar um passado que foi quebrado. O sociólogo Orlando Falsborda resumiu isso de um jeito brilhante. História não é só sobre o passado. Recuperar a memória histórica é encontrar ferramentas para as lutas de hoje. Ela se torna uma fonte de orgulho, de identidade e, acima de tudo, de libertação. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Como é que resgatar nossas histórias, tanto as pessoais quanto as coletivas, pode se tornar uma ferramenta ativa, não só para entender o passado, mas para construir um futuro mais justo e livre para todo mundo?